Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Muitas pessoas ainda sentem dificuldade em compreender a presença dos espíritos, já que não são visíveis para as pessoas comuns, a não ser para os médiuns, dotados de evidência espiritual, e também a sua atuação, especialmente no que se refere a tratamento para a saúde do corpo, e principalmente com relação à água magnetizada, à água fluidificada, porque não consegue compreender de que forma os espíritos colocam ali o seu remédio. E a história de hoje foi nos contada por nosso irmão Batista, trabalhador da sala de tratamento. Aliás, já havia contado algumas vezes e hoje eu achei por bem contá-la para todos aqueles que me ouvem nesse instante. Segundo ele, desde a sua infância, a sua mãe tinha o hábito de ouvir a oração da Ave Maria no rádio e colocar uma vasilha com água próximo. E após a oração, ela distribuía essa água para todos os filhos. Aliás, é um costume que eu também me recordo do meu pai fazendo isso. Ouvia sempre a oração da Ave Maria. E ele, na condição de criança, bebia água, mas não tinha noção de qual era o objetivo, qual era a função daquela água, por que razão tinha que tomá-la. Mas tomava tanto ele quanto seus irmãos. E com o passar dos anos, na condição de enfermeiro, trabalhador de uma grande clínica em nossa cidade, certa feita no plantão, ele tomou conhecimento que havia um paciente ali internado que gemia de dor o dia inteiro. E ele então, cuidando dos prontuários, observando as papeletas, de longe pôde ouvir os gritos de dor desse paciente. Observou então na papeleta relativa a ele e não havia mais nenhum medicamento. Já era noite. E ele então pensou no que poderia fazer. Como atender aquele paciente que gemia, que urrava de dor? Observando ao seu lado, percebeu ali um copo e intuitivamente colocou cerca de 3 dedos de água nesse copo e se dirigiu à enfermaria onde estava esse paciente. E disse a ele então: olha, meu irmão, toma esse remédio que daqui a pouco você vai ficar bem. A dor vai passar. E o homem tomou aquela água e Batista então continuou a sua tarefa, observando as outras papeletas, os medicamentos indicados para os outros pacientes naquela noite. E de repente se deu conta que o homem havia parado de gemer, de gritar de dor. Intimamente ele ainda pensou: será que morreu? E foi lá observar o quadro e se deparou com um homem sentado à beira da cama, conversando tranquilamente com os outros pacientes. E quando ele entrou, o homem quis saber que remédio era aquele, milagroso, que havia feito cessar a sua dor, que não passava de forma alguma. E ele ainda pensou: se porventura eu disser que é água, é possível que retorne a dor, porque o psicológico, atuando, fará com que ele pense que não valeu de nada, que foi só uma ilusão. Mas a realidade é que a dor havia cessado. E ele, pensando rápido, disse: olha, meu irmão, esse remédio nem vale a pena eu te dizer, porque se você não vai encontrar nas farmácias.
E continuou assegurando: esse remédio só é vendido para os hospitais, para as clínicas, porque só se vende em grande quantidade e é específico para o tratamento de pessoas internadas. Então ele sossegou e melhorou completamente. Aí então, nosso irmão Batista, que à época não era espírita, não tinha conhecimento, percebeu o valor da água fluidificada, depois de compreender o objetivo de sua mãe, aquele tempo. E até hoje, continua sugerindo a água fluidificada para muitos dos pacientes que comparecem nas salas de tratamento e outras pessoas que lhe pedem o apoio, o socorro para algum tipo de tratamento. A grande dificuldade de assimilação do trabalho dos espíritos, não somente com relação à fé, mas é o entendimento de como isso se dá, já que nem todos têm o dom da vidência e não podem ver os espíritos trabalhando, atuando. Mas eles estão sempre presentes, conforme os benfeitores nos asseguram, em todos os tempos. O próprio Cristo nos afirmou que quando 2 ou mais pessoas se reunirem em seu nome, ele ali estará, através desses benfeitores que atuam em nome dele. Num grande hospital, num pronto-socorro, numa clínica, sempre haverá espíritos ligados à questão da medicina, atuando, inspirando aos médicos, aos enfermeiros, ajudando no que for possível, sem interferir no seu trabalho, mas auxiliando, proporcionando força àqueles que se encontram internados, enfermos. A água magnetizada, naturalmente que sofre ali a interferência da espiritualidade, captando em meio às forças da natureza os recursos necessários para adicionarem o remédio para aquele paciente que ali se encontra necessitado. Há muitos relatos de pessoas que sentem até mesmo o gosto de algum remédio quando tomam água fluidificada. Sente cheiro de flores, sente alguma coisa diferente. É possível que esse paciente que nosso irmão Batista atendeu, talvez tivesse sentido algo, para não perceber que se tratava de água magnetizada. E assim foi beneficiado e ajudado. Superou o seu quadro de dor e seguiu sua jornada. Nós temos a possibilidade de conviver com essas entidades amigas que nos acompanham, nos ajudam e não nos damos conta. Basta termos fé, termos a certeza que jamais estamos a sós, que sempre haverá amigos espirituais, familiares, nossos anjos de guarda, os bons espíritos, nossos guias, que nos acompanham e nos amparam. Portanto, meus irmãos, fé, na certeza de que Deus está conosco, como sempre, em todos os tempos. Jamais nos abandonará, especialmente nos momentos mais duros de nossa vida. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.